5, 4, 3, 2, 1. Eu me lembrei da passagem da Bhagavad Gita. Vishnu está tentando persuadir o que é preciso cumprir o seu dever e to impress him. Ele usa a sua forma multidimensional. Não sei se agora eu estou morto. O destruidor de mundos. Todos nós já pensamos nisso de algum modo. Robert Oppenheimer, um dos pais da bomba atômica, pronunciou essas palavras após assistir à explosão do primeiro teste nuclear no deserto do Novo México em 1945. A frase citada por Oppenheimer é um verso do Bhagavad Gita, um texto sagrado da antiga tradição indiana. Essa citação por parte de Oppenheimer não era algo sem propósito, mas sim uma indicação precisa de como os textos védicos tiveram uma enorme influência sobre ele e sobre seus estudos importantíssimos. Oppenheimer não foi o único cientista renomado a ver nos Vedas um conhecimento e compreensão do universo superiores. Outros grandes físicos do século XX, como Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger, ou cientistas do calibre de Nikola Tesla, encontraram nos textos védicos conceitos que pareciam ressoar com suas descobertas científicas. Mas como é possível que cientistas de formação ocidental, envolvidos nos projetos científicos e tecnologicamente mais avançados do século XX, encontrassem inspiração e compreensão em textos antigos como os Vedas? Quem acha que as referências à tradição védica, feitas por esses grandes cientistas, são apenas caprichos ou citações eruditas, está enganado. Algo muito mais profundo e de certa forma misterioso, esses homens reconhecem nos livros da tradição oriental. Entre as páginas desses antigos textos estariam de fato contidos conceitos úteis para a compreensão de todo o universo. Mas como é possível que textos tão antigos, enunciados quando o homem ainda vivia em um estado que podemos definir como primitivo, contenham um conhecimento científico que só somos capazes de reconhecer depois de milênios? Para entender como isso é possível, devemos deixar o preconceito de lado e responder a esta pergunta: quem era esse povo antiquíssimo dotado de tal sabedoria? Como eles podiam ter conhecimento de conceitos científicos que só depois de milênios o homem começaria a compreender e teorizar? Bem, antes de prosseguir nessa viagem extraordinária e tentar responder a essas perguntas fascinantes, como sempre fazemos, convidamos você a se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e para não perder os novos vídeos. Os Vedas, cujo nome em sânscrito significa conhecimento, são uma das mais antigas e sagradas coleções de textos da humanidade. Compostos entre 1500 e 500 a.C., eles constituem o fundamento da religião e da filosofia indianas. Esses textos foram transmitidos oralmente por milênios antes de serem escritos e incluem 4 coleções principais: o Rig Veda, o Yajur Veda, o Sama Veda e o Atharva Veda. Além dos hinos e das orações, os Vedas contêm profundos ensinamentos filosóficos, cosmológicos e metafísicos, e descrevem uma realidade composta por diferentes dimensões interconectadas que se estenderiam além da simples percepção física. Os Vedas propõem uma visão complexa e estratificada do universo, onde tudo é manifestação de uma única entidade fundamental chamada Brahman. Mas tudo isso, o que tem a ver com as descobertas científicas que, no século XX, revolucionaram o pensamento humano? Por que eminentes cientistas teriam encontrado respostas para suas perguntas lendo esses textos antiquíssimos, que, pelo que sabemos, parecem textos religiosos e pouco têm a ver com a ciência?
Para entender o que está por trás desses textos, precisamos recuar um passo. Por milênios, os homens tentaram responder à pergunta sobre o que é e do que é feita a realidade. Mas antes de chegarmos a compreender que tudo o que vemos e tocamos é composto por átomos e partículas subatômicas, foram necessários milênios. Ao analisarmos o passado do mundo ocidental, surge um pensamento moderno, a ideia de que a realidade era feita de minúsculas partículas invisíveis, os átomos. Tem suas raízes na antiguidade e começa a tomar forma com os filósofos da Grécia Antiga, em particular com Leucipo e seu discípulo Demócrito, por volta do século V a.C., com a teoria atomista. Segundo essa teoria, o universo seria composto por partículas indivisíveis e indestrutíveis, chamadas átomos, que se moviam no vazio e formavam todas as coisas através de suas combinações e separações. Demócrito, influenciado pelas ideias de Leucipo, postulou que esses átomos eram eternos e imutáveis e que a diferença de forma, tamanho e posição deles era a causa da diversidade da matéria no mundo visível. A teoria atomista era revolucionária para a época, pois propunha uma explicação mecanicista da natureza, em contraste com as teorias que atribuíam os eventos naturais à vontade dos deuses ou a forças sobrenaturais. Mas de onde vinha a ideia atomista? Alguns estudiosos levantam a hipótese de que os gregos possam ter recebido influências de culturas orientais, em particular da Índia, onde conceitos semelhantes já estavam presentes. De fato, no contexto védico, existiam ideias que falavam da realidade como constituída por partículas minúsculas e indestrutíveis, conceitos que podem ter viajado pelas rotas comerciais e culturais entre o Oriente e o Ocidente. Podemos dizer então que no mundo ocidental, se excluirmos a teoria atomista, não há vestígios até os tempos modernos da ideia de que a realidade pudesse ser constituída por partículas menores. Tudo muda com a modernidade, quando a ciência começa a confirmar a existência dos átomos e a explorar sua natureza. A virada acontece no início do século XX, com o desenvolvimento da física quântica, nascida das intuições de cientistas como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr e Werner Heisenberg, que introduzem conceitos que desafiam a compreensão tradicional da realidade. Como sabemos, a física quântica é um assunto muito complexo, mas para fazer com que todos compreendam o alcance dessas descobertas extraordinárias, vamos abordar a questão da forma mais simples possível. Um dos princípios fundamentais da física quântica é a dualidade onda-partícula, que afirma que as partículas subatômicas, como os elétrons e os fótons, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo de como são observadas. Imagine que as partículas subatômicas sejam como uma bolinha de tênis. No dia a dia, a bolinha sempre se comporta da mesma forma. Se você a lança, ela se move em linha reta e você pode ver exatamente onde ela está a cada momento. Mas no mundo das partículas muito pequenas, como os elétrons que fazem parte dos átomos, as coisas são bem diferentes. Na física quântica, descobrimos que essas partículas podem se comportar de duas maneiras diferentes, assim como uma bolinha que pode se transformar em uma onda de água. Às vezes, elas se comportam como uma bolinha sólida, e outras vezes se comportam como ondas, como as ondas que vemos quando uma pedra é jogada em um lago. E o mais surpreendente é que a maneira como elas se comportam depende de como as observamos. Se olharmos de um jeito, elas parecem partículas. Vistas de outro jeito, parecem ondas. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da física quântica seja o emaranhamento quântico, um fenômeno em que duas partículas se tornam tão profundamente interconectadas que o estado de uma influencia instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância que as separa. Esse fenômeno é surpreendente porque parece violar o princípio de que nada em nosso universo pode viajar mais rápido que a luz, enquanto a informação parece se transferir entre as partículas emaranhadas de forma instantânea, superando os limites impostos pela relatividade de Einstein. Mas como é possível que aquilo que, por simplicidade, podemos chamar de informação possa viajar instantaneamente pelo universo?
Se levarmos a sério a implicação do emaranhamento, podemos chegar a um conceito profundo. A realidade é toda interconectada. Isso significa que, em um nível fundamental, o universo pode não ser composto por entidades separadas e independentes, mas sim por um tecido único e interdependente, onde cada parte está conectada com todas as outras, de maneiras que escapam à nossa compreensão comum de tempo e espaço. O universo, portanto, não é um conjunto de objetos separados que interagem de forma aleatória, mas sim um sistema unificado, no qual cada parte influencia a outra, independentemente da distância. A separação que percebemos entre objetos, pessoas e eventos pode ser apenas uma ilusão. Na verdade, podemos fazer parte de uma rede única de interconexões que abrange tudo o que existe. Esse conceito de interconexão ressoa profundamente com as ideias presentes e descritas nos Vedas. Nos textos védicos, Brahman é a realidade última e indivisível que permeia todo o universo. Segundo essa visão, a separação é apenas uma aparência e tudo o que existe faz parte de um único tecido da realidade. Uma realidade última, indivisível e onipresente, semelhante à ideia moderna de um campo unificado ou de uma energia subjacente que conecta tudo no universo. A ideia de que a realidade está interconectada em um nível profundo e que a separação entre objetos e indivíduos é, na verdade, uma ilusão, é um conceito central nos Vedas e encontra um eco surpreendente no emaranhamento quântico. Mas essas não são as únicas analogias entre o que encontramos escrito nos textos védicos e a física quântica. Os Vedas, por exemplo, atribuem grande importância à consciência como fundamento da realidade. Para explicar de forma simples, na física quântica, o papel do observador é muito especial e um pouco diferente do que estamos acostumados a pensar no mundo cotidiano. Vamos imaginar que, no mundo das partículas muito pequenas, como os elétrons, as coisas não são sempre claras e definidas até que sejam observadas. Antes de uma partícula ser observada, ela pode de fato estar em vários estados ao mesmo tempo. Por exemplo, um elétron pode estar em várias posições ao mesmo tempo, como se estivesse espalhado em diferentes lugares. Esse conceito é chamado de superposição. Mas assim que a partícula é observada ou medida, ela escolhe apenas um estado entre todos os possíveis. Isso é conhecido como o colapso da função de onda. Em outras palavras, o ato de observar a partícula é o que a força a assumir uma posição definida ou um estado específico. Isso leva a uma ideia muito interessante. Sem um observador, a realidade em nível quântico permanece em um estado indefinido, como se estivesse suspensa entre várias possibilidades. É somente graças à observação que a realidade se solidifica em uma das múltiplas opções possíveis. Portanto, na física quântica, o observador e a consciência não são apenas espectadores passivos, mas desempenham um papel ativo na determinação de como a realidade se manifesta em nível microscópico. Uma ideia surpreendentemente similar à visão védica. Chegando a este ponto, surge inevitavelmente uma pergunta. O que são os Vedas? São apenas uma intuição afortunada de um povo antigo e primitivo? Ou são a prova de um conhecimento extremamente avançado? Claramente, alguns afirmam que tudo isso é apenas uma coincidência, uma intuição afortunada desenvolvida por um povo antigo. Mas nós, assim como muitos outros, estamos convencidos de que tudo isso não pode ser simplesmente fruto do acaso, mas sim o resultado de algo mais misterioso, cuja origem se encontra em uma época apenas aparentemente esquecida. A física quântica revelou que o mundo não é um conjunto de objetos físicos independentes, mas sim um conjunto de ondas de probabilidade interconectadas, que nos textos védicos são bem representadas pelo conceito de Brahman, a unidade fundamental que sustenta tudo. Neste ponto, é necessário responder à primeira pergunta que fizemos no início do vídeo.
Quem criou os Vedas? A conexão entre os Vedas e as descobertas científicas modernas levanta questões fascinantes sobre a natureza da realidade e sobre o potencial de conhecimentos antigos que podem ter raízes mais profundas do que se imaginava até agora. Para compreender melhor essa conexão, é necessário explorar a hipótese de que os Vedas possam ter origens mais antigas e surpreendentes, ligadas à misteriosa civilização do Vale do Indo. No início do século XX, essa extraordinária e antiga cultura era, porém, quase totalmente desconhecida, até que foram redescobertos os restos da cidade de Harappa e de Mohenjo-Daro. Esta última é considerada o principal centro urbano do Vale do Indo e um dos mais imponentes centros culturais da antiguidade. Mas o que sabemos sobre essa civilização tão antiga? A civilização do Vale do Indo, que floresceu entre 2600 e 1990 a.C., era uma das primeiras sociedades urbanas em grande escala do mundo antigo, comparável às da Mesopotâmia e do Antigo Egito. As cidades como Harappa e Mohenjo-Daro eram surpreendentemente bem organizadas, com ruas regulares, sistemas de drenagem e grandes edifícios públicos. Há indícios que ligam essa antiga civilização aos Vedas, pois em ambos, Vale do Indo e Vedas, há evidências de um culto à fertilidade desenvolvido. Nas cidades do Vale do Indo foram encontrados numerosos selos representando figuras femininas com formas pronunciadas, associadas à deusa mãe e à fertilidade. Nos Vedas, a deusa Aditi, associada à criação e à fertilidade, desempenha um papel central. Tanto nas iconografias do Vale do Indo quanto nos textos védicos, há símbolos que remetem a uma visão cósmica do universo. Por exemplo, o símbolo da suástica, presente em ambas as culturas, é frequentemente interpretado como uma representação do movimento cósmico. Existem, portanto, vários indícios que levam a pensar que a civilização védica surgiu das ruínas da civilização do Vale do Indo, absorvendo suas tradições, crenças e práticas religiosas. Muitos aspectos da civilização do Vale do Indo ainda permanecem envoltos em mistério. A escrita dos antigos habitantes, de fato, ainda não foi decifrada, e o motivo de seu declínio repentino permanece enigmático. A cidade de Mohenjo-Daro parece ter sido abandonada de forma repentina, como demonstram os esqueletos encontrados durante as escavações, que indicam uma morte súbita e misteriosa. As hipóteses sobre o que pode ter acontecido são várias, e falamos sobre isso em um vídeo anterior. E então, para não nos repetirmos, se vocês desejam aprofundar na história dessa cidade fascinante, convidamos vocês a assistir ao vídeo dedicado, disponível no canal e com o link na descrição. Portanto, para recapitular, podemos dizer que a tradição védica pode ter uma origem mais antiga, ligada à misteriosa civilização do Indo. Se isso responde à primeira pergunta, a próxima pergunta é, sem dúvida, quem era esse povo misterioso? A história oficial, como dissemos, data tudo para um período posterior. Mas, se considerarmos a hipótese de que os Vedas possam derivar da misteriosa civilização do Vale do Indo, então poderíamos estar diante de uma das conexões mais fascinantes entre história e mitologia já imaginadas. A narrativa mitológica indiana, rica em relatos de guerras épicas e batalhas cósmicas, pode de fato esconder memórias ancestrais de eventos históricos vividos por esse povo antigo. A civilização do Vale do Indo, que floresceu entre 2600 e 1990 a.C., representa uma das maiores civilizações urbanas do mundo antigo, ao lado das da Mesopotâmia e do Egito. As cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, com seu planejamento urbano avançado e sofisticados sistemas de drenagem, testemunham o alto nível de desenvolvimento alcançado por essa sociedade. Mas há mais. Se os Vedas forem vistos como legado dessa civilização antiga, as guerras e armas divinas descritas poderiam ser interpretações mitológicas de conflitos reais, não só metáforas espirituais. Os poemas épicos indianos, como o Mahabharata e o Ramayana, descrevem batalhas entre forças sobrenaturais,
que ressoam com uma potência quase moderna. As armas divinas, como o Brahmastra, que nos textos védicos é capaz de destruições em larga escala, poderiam ser interpretadas como lembranças mitificadas de tecnologias perdidas ou catástrofes naturais ocorridas durante o declínio da civilização do Vale do Indo. E se essas tragédias foram tão impactantes a ponto de deixar uma marca indelével na memória coletiva, é possível que elas tenham encontrado sua expressão nos relatos mitológicos védicos, transmitidos de geração em geração até se tornarem parte da tradição espiritual indiana? Existe, portanto, a possibilidade de que a tradição védica, tão rica em ensinamentos espirituais e cosmológicos, seja na verdade fruto de uma continuidade cultural com a civilização do Vale do Indo. Uma civilização que, apesar de ter sido esquecida por séculos, pode ter deixado uma herança mais profunda e duradoura do que se poderia imaginar. Se aceitarmos essa conexão, surge inevitavelmente uma pergunta: quem era o povo do Vale do Indo? De onde vinha essa civilização capaz de construir cidades tão avançadas e de desenvolver uma cultura tão refinada? E como podemos ligar tudo isso à mitologia indiana, que fala de guerras cósmicas e de armas destrutivas? A resposta pode estar justamente nos Vedas, que podem ser não apenas um tesouro de conhecimento espiritual, mas também uma chave para desvendar os segredos de um passado remoto, onde história e mito se entrelaçam em uma única e fascinante narrativa. Enquanto a história oficial coloca os Vedas em um período posterior ao declínio do Vale do Indo, essa hipótese nos leva a reconsiderar a origem desses antigos textos. Se os Vedas fossem realmente descendentes diretos daquela civilização, poderíamos descobrir muito mais sobre um povo que, embora envolto em mistério, pode ter lançado as bases de uma das maiores tradições espirituais do mundo. E assim, enquanto mergulhamos nas profundezas da mitologia indiana, podemos nos deparar com um capítulo esquecido da história humana, onde eventos históricos se tornaram lenda e antigas batalhas se transformaram em símbolos de verdades espirituais universais. Nesse contexto, os Vedas não são apenas uma coleção de hinos sagrados, mas o testemunho de uma sabedoria antiga, talvez originada muito antes do que jamais ousamos imaginar. Se aceitarmos tudo isso, consequentemente se torna mais fácil compreender a conexão que encontramos entre o que está escrito nos Vedas e a física quântica. Tudo isso não seria fruto de uma intuição casual de um povo antigo, mas representaria o testemunho de uma sabedoria ancestral que chegou até nós através de textos antiquíssimos, transmitidos ao longo dos milênios. Claramente, essa é uma hipótese fascinante que levaria ainda mais a questionar quem era esse povo antigo, quem eram esses deuses da mitologia e qual papel tiveram na história e no desenvolvimento das civilizações em nosso planeta. Eu vou aos templos indianos para ver como uma teoria avançada da física moderna já foi escrita nos textos antigos da Índia. Neste ponto, só nos resta nos dirigir a vocês e pedir a opinião de vocês. Os Vedas são apenas fruto de uma intuição fortuita? Ou há uma história ainda não contada por trás deles? Deixem nos comentários o que vocês acham. E se gostaram do vídeo e querem apoiar o nosso trabalho, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima história!